Confederação do Equador eclodiu no ano de 1824 e foi mais uma resposta negativa dos brasileiros que discordavam do que chamavam de governo autoritário promovido por Dom Pedro I. Após a independência, o imperador acabou se afastando progressivamente de alguns grupos que outrora o apoiaram na luta contra a tentativa de recolonização do Brasil, estimulada pelas cortes portuguesas. Para ele, os representantes políticos brasileiros estavam tentando a todo custo inserir na primeira Carta Magna dispositivos para restringir seus poderes e diminuir sua influência no Império. E, devido a isso, ainda em novembro de 1823, Dom Pedro ordenou a dissolução da Assembleia Constituinte, trabalhando a seguir pela aprovação de uma Constituição que endossasse suas pretensões absolutistas, se aproximando assim do Partido Português e criando um enorme clima de desavença com vários setores da sociedade brasileira, inclusive com alguns governantes das províncias. Em Pernambuco, o clima revolucionário da insurreição ocorrida no ano de 1817 ainda reinava, e isso, somado à crise no setor açucareiro e à destituição do governador Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que foi substituído por um representante alinhado aos interesses do Partido Português, criou o cenário perfeito para que os ideais separatistas e republicanos ressurgissem na população. Contando com a participação de figuras já conhecidas na Revolução de 17, Paes de Andrade proclamou em 2 de julho de 1824 a Confederação do Equador. O movimento ambicionava unir todas as províncias da Bahia ao Grão-Pará em uma única república, e por isso publicou-se um manifesto convocando os brasileiros que compartilhassem desses mesmos ideais a aderirem à causa. No Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí, a adesão acabou ocorrendo por meio de governos paralelos, e de dentro de algumas províncias, a resistência dos que se opunham à Confederação iniciou os primeiros embates. A exemplo de outros movimentos separatistas, a Confederação do Equador encontrou na questão escravista seu ponto de fraqueza. Alguns líderes considerados radicais defendiam abertamente a libertação dos escravizados e o fim deste regime no país. Isso batia de frente com os interesses da elite pernambucana e dos proprietários de terras. Sendo assim, parte deles não só se afastou da causa, como passou a colaborar com o movimento de repressão organizado pelo governo imperial. Dom Pedro I contratou mercenários que, juntamente com as tropas brasileiras, conseguiram impor uma grande derrota aos confederados. Manuel de Carvalho Paes de Andrade fugiu e permaneceu no exílio em Londres até 1831. Já Frei Caneca, sobrevivente da insurreição de 1817, desta vez não teve a mesma sorte. Condenado a um enforcamento, não se encontrou nenhum carrasco que se fizesse cumprir a pena, sendo ela modificada à morte por fuzilamento. O mesmo ocorreu com o líder dos confederados cearenses, o também religioso Padre Mororó, e ambos acabaram entrando para a história como mártires brasileiros. Esta vitória do Império, com violenta repressão, para alguns deixou ainda mais evidente os ideais absolutistas de Dom Pedro I e aumentou a tensão dentro de seu governo, aprofundando ainda mais a crise instalada no país após a independência.